Pessoal, bom dia. Hoje nosso webinar, eu falo que é um evento para a gente apresentar todas as funcionalidades que foram liberadas do PET P109 EG, e para quem está na versão 110 seria o PET 110.40. Duração prevista do nosso webinar é até as 11h30, então mais ou menos 1h e 30 minutos. A NSI vem há mais de 30 anos de desenvolvimento de aplicativos para gestão de operações de comércio exterior envolvidas aí nesta área. O e-commerce está homologado e integrado aos principais ERPs do mercado. Aproveitem para vocês elaborarem as suas dúvidas, podem participar através do chat. Tá? Nós temos uma pessoa que vai monitorar todas as perguntas e elas serão respondidas no final do evento. Hoje contamos com duas áreas, então a presença da academia e também da nossa área de produto e-commerce. A academia ela é responsável por promover treinamentos para clientes internos e externos dos módulos do e-commerce, através de treinamentos online ou até mesmo a nossa plataforma EAD. E produto é responsável pelo desenvolvimento do nosso software, melhorias, atualizações e adequações às legislações. Então, gostaria de me apresentar. Eu sou a Bruna Massaro, líder da Academia e-commerce. Eu sou a Juliana, mentora da Academia e-commerce. Vou estar acompanhando vocês pelo chat. Pode ir, Eu sou a vocês, Lívia, meninas. de produto. Vou estar apresentando junto com a Isabela e a Débora. Eu sou a Débora, trabalho em produtos, sou analista de conteúdo. Bom dia, eu sou a Isabela, supervisora de produtos, e eu vou começar fazendo a apresentação para vocês, tá? Então, toda a liberação de PET, nós fazemos a liberação de um e-mail, que é um NSI Informa, onde cada usuário cadastrado no nosso RD recebe o e-mail com o detalhamento, um resumo do que foi liberado no PET, no conteúdo do e-mail. Em anexo, sempre tem um boletim com os detalhes e as evidências de todas as alterações, tá? Então, hoje eu vou falar os pontos principais, são esses daqui. No módulo comum, foi inserido uma profile para fazer uma separação de casas decimais por vírgula ou por ponto, se tornou um setup, o que antes era fixo, né? Vamos falar da importação, uma alteração que foi feita no método de valoração aduaneira. Vamos falar sobre a NT 2021-004, a versão 1.34, sobre a NT 2022-003 e sobre uma nova funcionalidade liberada na integração SAP, que é o estorno da Amigo. Então, cada um aqui vai falar um pouco, vai falar uma parte do documento. Eu vou começar fazendo a introdução, tá? Esses são os pontos aqui principais, mas nós vamos falar também de outros pontos. Então, aqui no módulo comum, nós temos no sistema uma liberação de e-mails automáticos em alguns módulos. Por exemplo, o catálogo de produtos, ele envia e-mails automáticos para as empresas, né, para os usuários das empresas, quando algum dado mestre é alterado ou quando algum item precisa de saneamento no catálogo de produtos e é enviado um anexo. Nós incluímos um campo anexo na caixa de saída, que é esse flag aqui destacado em amarelo, para indicar quando um e-mail foi enviado com o arquivo em anexo. Antes desse flag, nós não sabíamos se tinha ido ou não o anexo. Então, esse flag é só um indicador para que nós, o suporte, possamos checar o envio de e-mails, caso apresente algum problema da empresa não estar recebendo os anexos. Então, é um facilitador que foi inserido aqui na tela de caixa de saída, para que a gente possa acompanhar se o e-mail foi ou não enviado com um arquivo anexado. Então, essa é uma alteração dentro do módulo comum. Aí, dentro do módulo importação, nós temos novas funcionalidades, melhorias e bugs. Nós tínhamos um bug na tela de cadastro de certificado de origem. Então, quando o usuário preenchia parte do ato legal,
nos certificados ALAD, Mercosul e SGPC, ele preenchia a parte e depois ele apagava, o sistema mantinha gravado no banco de dados. Aí, quando gerava a declaração de importação, levava os dados mesmo tendo sido apagados da tela. Então, aqui tinha um bug, isso foi corrigido. Então, uma vez que o dado é apagado, não fica mais nenhuma sujeira no banco de dados e a declaração de importação é gerada corretamente sem os dados do ato legal que foi apagado. Essa correção foi feita para esses 3 certificados, ALAD, Mercosul e SGPC. Recinto alfandegado. O recinto alfandegado, ele tem uma data de vigência. Então, ele tem uma data de início e uma data de fim na nossa tabela 115. Nós temos algumas validações na Totaliza que verifica se o recinto alfandegado está vencido, assim como verifica o setor e outros dados também. Mas, nas telas onde tem dados de recinto, como nos dados logísticos e na própria declaração de importação, quando a gente vai selecionar o recinto, a gente não conseguia ver essa data de vigência na lista de valores. Então, nós pedimos para incluir 2 campos na lista de valores, incluindo o código do 917, para que fique mais fácil para o usuário, o despachante, né, no momento de informar o recinto. Porque como ele não conseguia ver, às vezes ele selecionava algum inválido e depois dava a mensagem na Totaliza de que aquele recinto estava com a data de vigência expirada. Então, foi inserido na LOV da declaração de importação e na LOV dos dados logísticos da tela de embarque. Então, esses 3 campos foram inseridos como facilitadores. Método de valoração aduaneira. O método de valoração tem mais ou menos 1 ano para cá, ele começou a ser utilizado com mais frequência. Antigamente, as empresas utilizavam muito o método 1 e pouquíssimos demais métodos. Tanto que o próprio Siscomex tinha um documento na página da Receita muito antigo, dando instruções, né, de como preencher esses métodos de 2 a 6. Nós viemos fazendo alterações nos métodos de valoração já tem algum tempo. Esse PET vai liberar mais uma alteração com relação ao método de valoração. A Receita Federal publicou um PDF de perguntas e respostas, como tratar o método do 2 ao 6 em determinados casos. Então, como nós não temos integração com o Siscomex Web num ambiente de treinamento, nós não conseguimos fazer testes, só existe Siscomex Web para a produção. Então, junto com um cliente que aplicou métodos diferentes de nós conseguimos fazer algumas validações, então nós fizemos alterações no sistema para contemplar os métodos de 2 a 6. Então, aqui no começo tem uma breve explicação, né, de que o que mudou no método de 2 a 6? Mudou a forma de calcular o valor na condição de venda. E nós fizemos uma alteração no sistema para não duplicar o valor do frete e o seguro. E como mudou a fórmula, estava duplicando o valor do frete e o seguro, incorrendo num cálculo maior de imposto. Então, nós fizemos uma alteração, essa alteração foi validada com o cliente perante o Siscomex Web, e ela está sendo liberada aqui no Core. Tá? Então, quais são as alterações especificamente? Fizemos uma alteração na Totaliza. Então, quando o método for diferente de a gente não soma no VMCV nem o frete, nem o seguro. A Totaliza, ela também foi ajustada para exibir a mensagem de erro quando o método de valoração estiver vazio na tela de embarque. Então, aqui vai ser exibido, método de valoração aduaneira, na aba de desembaraço, está vazio. Não pode ficar vazio. Lá na tela de embarque tem que estar informado algum método. Não sei que método eu vou usar ainda? Coloque o 1. Depois pode trocar, talvez refaz os cálculos. Mas é obrigatório que algum método esteja preenchido. Então, foi inserida essa validação no Core. Não dá mais para totalizar sem essa informação. Quando o método é diferente de nós retiramos a validação das fichas de câmbio.
porque inverte-se, né, muda-se o cálculo e ficava dando uma validação indevida. Então, nós tiramos essa validação de método, que não faz mais sentido ela aparecer. Na tela de declaração de importação, no browser, nós inserimos uma coluna de método. Essa tela pode ser extraída para Excel, então a empresa consegue visualizar quantos processos ela fez um determinado método. Basta que ela faça a consulta pela tela do browser de declarações. Então, esse campo destacado aqui em amarelo é o campo novo que foi incluído. Então, ele vai exibir o código 1, 2, 3 e assim por diante. A instrução de desembaraço foi corrigida para exibir o valor aduaneiro de forma correta quando o método for diferente de 1. Então, o valor aduaneiro aqui não estava sendo exibido de forma certa. Foi feita uma correção para exibir o valor aduaneiro de forma correta, tanto na capa da instrução, quanto na parte das adições. Então, todos os lugares que continha o valor aduaneiro foi corrigido. Também foi ajustada a máscara do campo do valor aduaneiro, porque a máscara não estava correta. Então, a separação de casas decimais estava ficando incorreta. Também fizemos esse ajuste, já aproveitamos na mesma demanda. Mesma coisa na instrução de desembaraço resumido. Ajustamos o valor aduaneiro da capa e ele não tem a parte de adições. Na geração da estrutura própria, também tivemos que fazer uma alteração para preencher corretamente o VMCV. Então, na tela de geração da estrutura, essas seguro de forma duplicada. A tela de custo unitário também teve correção, no mesmo VMCV. Então, aqui no começo nós temos o valor na condição de venda, então a tela de custo foi corrigida e o valor aduaneiro também foi exibido de forma correta. O relatório do custo também teve que ser corrigido. E a extração da planilha em Excel também. Então, tudo que está relacionado ao método, quando nós corrigimos a DI, tivemos que corrigir os documentos subsequentes. Custo unitário também foi corrigida essa parte aqui destacada, que é o valor aduaneiro. A impressão do relatório do custo unitário também, e a extração para Excel também. Todos os campos ajustados. Agora a Vivian vai falar para vocês um pouco sobre essa alteração, é uma correção que foi feita na nacionalização de entreposto aduaneiro. Bom Pode dia. seguir, Vivian. Nós estávamos com um problema na nacionalização de entreposto aduaneiro, quando tinha impostos na DA, eles não eram migrados para rateio para nacionalização, para alguns casos, né, que era o de diferimento. Então, pode descer, Isa, por favor. Você pode pegar a apresentação, se você quiser. Tá? Vou pegar. Está liberado. Liberado. Uhum. Eu vou pôr para você no ponto aqui. Ó. Deixa eu pegar. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Nosso embarque de nacionalização. E na DI, esses valores aqui, ó, que estão em destaque, eles não eram preenchidos, mesmo que tivesse uma exceção fiscal vinculada. Então, nós fizemos essa correção, como vocês podem ver, os valores foram preenchidos, tanto o ICMS quanto o Fundo de Combate à Pobreza. Aqui também tem a demonstração da exceção fiscal vinculada, tá? Quando nós tínhamos a ausência desses dados, o que o sistema fazia? Ele calculava erroneamente o valor do ICMS a recolher. Tá? Então, nós fizemos esse ajuste, agora está funcionando corretamente. Bom, em seguida, nós temos a ANT 2021-004, versão 1.34, que são do grupo de rastreabilidade. Antes, quando nós enviávamos os dados da Anvisa para a nota fiscal, existia uma exigência de mandar o lote também, o número de lote, os dados do lote.
Só que com essa NT, essa exigência caiu. Então, agora, nós tiramos, porque estava fixo no programa, tá? Não funcionava como setup, e agora é possível enviar os dados da Anvisa sem os dados da rastreabilidade, tá? Existe já um setup lá nos parâmetros de importação, já é um setup antigo, né? Que envia dados do lote para a nota. Então, é só fazer o setup. Se tiver dados de lote no processo, ele envia. Se não tiver, não envia. Ok? Nota de simples remessa, complementar de despesa, complementar de imposto de devolução não possuem dados de rastreabilidade, tá? Então, eles não recebem os dados do lote. E aqui na sequência nós temos uma NT que gerou bastante expectativa para alguns clientes, que foi a NT 2022-003, pela chave de acesso com código numérico zerado. O que é do que trata essa NT? Nós temos a funcionalidade de enviar notas fiscais referenciadas, né? E agora é possível enviar essa nota fiscal referenciada com os 8 penúltimos dígitos, que é o código numérico, zerado. Para quê? Qual o intuito disso, né? Qual foi o intuito do governo quando estabeleceu essa regra? Quando existem operações de triangulação, acontecia de o cliente conseguir ver o preço negociado pelo fornecedor. E, às vezes, gerava um certo desconforto entre as partes, né? Então, para que isso não ocorra mais, e para que um não veja o preço que o outro utilizou, surgiu essa tag que permite que o cliente zere, o fornecedor, né, o cliente zerem o código numérico, para que esses dados, como preço, por exemplo, não sejam visíveis para as outras pessoas que vão visualizar aquele XML, aqueles dados da nota. E também, junto com essa NT, teve um aumento do máximo de ocorrências para documentos referenciados na nota. Antes eram 500, passaram para 999. Porém, no e-comics, nós tínhamos 1 para 1, tá? Então, já que nós fizemos toda a mudança aí para o código de sigilo, né, nós também adaptamos o e-comics para também aceitar 999 ocorrências. Então, nós fizemos uma remodelagem da tela de notas fiscais do e-comics. Ó, aqui vocês podem ver. Desculpa. Mostrei errado. Ó, aqui a tela de emissão, nós fizemos uma remodelagem. Antes era 1 para 1, agora aceita até 999 linhas. Nós incluímos campos também, esse modelo nota fiscal, número nota fiscal, emissão, CNPJ-UF, porque quando nós temos um tipo de nota que não tem chave de acesso, esses campos aqui precisam ser preenchidos em tags específicas do XML. Então, nós também já fizemos essa correção no sistema. E nos parâmetros de importação, nós criamos uma flag que permite ao cliente escolher, né, a empresa escolher se ela quer usar a chave de acesso com código zerado ou não para as notas fiscais referenciadas. Por que nós fizemos isso nos parâmetros de importação? Porque vai depender do estado, tá? Cada Cefaz vai permitir para o seu estado. Então, até quando nós fizemos essa melhoria, acho que só um estado estava permitindo esse código numérico zerado, e outros não. Então, a empresa vem aqui e escolhe, tá? Se quer ou não usar, de acordo com a aprovação da Cefaz, claro, né? Então, aqui também nós fizemos a reformulação da nota fiscal eletrônica, da tela de nota fiscal eletrônica. Aqui, quando tem chave de acesso, ele traz para cá e já zera automaticamente, né? Na geração da nota, a gente já tem essa funcionalidade de zerar os 8 penúltimos números. E quando não tem uma chave de acesso,
ele só traz as informações que foram informadas lá manualmente na tela de emissão de nota fiscal. Daí no XML a gente mostra também, né? Aqui, quando não tem uma chave referenciada, automática, ele preenche essas tags, né? Esse grupo aqui, NF, REF, NF, e preenche todos esses dados, ó. E quando nós temos o caso que foi zerado, ele mostra aqui, ó, como vocês podem ver no XML, os 8 penúltimos dígitos estão zerados. E é isso. Agora eu passo, não sei quem vai falar essa parte, se é a Liz ainda. Sou eu. Então, aqui, no próximo ponto, nós tivemos uma correção na alíquota do ICMS com FCP. O PET 38, 110.038 na versão 110 e o P109-EE na versão 109, eles foram liberados com um problema na emissão da nota fiscal de entrada, quando tinha FCP no processo. Nós tiramos esses PETs do ar, eles já foram arrumados, então quem aplicá-los, já tem algum tempo que nós corrigimos, não vai ter mais esse tipo de problema, mas nós tivemos que liberar a correção neste PET aqui, para quem já tinha aplicado, para que tivesse a correção, tá? Então, qual que era o problema? Aqui na declaração de importação, na adição, consta a alíquota do ICMS e a alíquota do FCP. Na nota fiscal de entrada, de complemento, qualquer outra, tem campos específicos para a alíquota do ICMS e a alíquota do FCP. O sistema estava somando na alíquota do ICMS ou FCP. Nós arrumamos, então, tanto os PETs que já tinham sido liberados, né, o 38 quanto o 109E foram já ajustados, e também nesse PET tem a correção para quem já tinha aplicado e opera com FCP. Quem não opera com FCP não teve problema, mas quem operava encontrou esse problema aqui. Na tela de resumo de diferença de impostos, nós fizemos uma correção na consulta. Quando era executada nessa tela aqui a consulta com iniciativa de retificação, status todos, e sem um período preenchido, consequência preenchida, era estourado um erro na tela de um identificador inválido. Foi arrumado, então agora todos os campos podem ser preenchidos no filtro e a consulta vai ser exibida corretamente. Quem não preenchesse esses filtros de baixo aqui não teria problema, conseguiria visualizar normalmente, mas quando preenchido tudo aqui embaixo, dava erro de identificador inválido. Nós tivemos que fazer uma correção na tela de transmissão e na tela de carga automática da estrutura própria da DI e da DSI, para tratar corretamente a retificação. Então, as telas, para o usuário, são 2 menus, mas internamente é uma única tela com visões internas diferentes. E quando era enviada a estrutura da retificação, não ficava correto, o Siscomex recusava a retificação. Então, nós tivemos que fazer um ajuste nessa tela de carga automática de estrutura própria. Então, nós não tínhamos essa tela aqui exibida, né, no menu. Então, a gente fez uma alteração nessa tela para que ela não fique exibida, mas ela vai chamar corretamente quando for a retificação. E na geração da estrutura própria da retificação, que é essa tela aqui, que é igual à tela de transmissão normal de DI, também nós fizemos um ajuste interno para que o sistema entendesse quando era uma retificação. E a tela de histórico de transmissão de retificação agora foi exibida no menu. Antes, quando acabava a transmissão automática, já mostrava a tela de histórico. Agora a empresa pode acessar a tela de histórico através desse menu aqui. Antes ela só aparecia para quem estava fazendo a transmissão dos dados. Agora ela pode acessar ser acessada de forma separada. Tá?
Na exportação, existe uma funcionalidade de duplicação de fatura. Então, aqui na barra de ferramentas, tem um ícone que ele permite que você copie os dados de uma fatura. Quando você copia os dados de uma fatura, ele tem que copiar todos os dados do processo, ele só troca o número. E estava com problema para copiar dados que eram alterados manualmente pelo usuário. Na fatura comercial da exportação, quando ela é gerada, tem dados que são obtidos da ordem de venda, tem dados que vêm do cadastro da entidade, e tem dados que o usuário preenche manualmente. Os que o usuário preenchia manualmente, ou ele editava na cópia, não estava gravando no banco de dados a informação correta. Então, foi feita uma correção aqui para que a duplicação ficasse correta. A exportação temporária. Nós temos controles específicos para a exportação temporária. Então, uma vez que existe, né, um número de DUI agora, antigamente era RE, ou os dados antigos que eram REs, na exportação temporária, então, existe um vínculo, e quando esse vínculo ele era feito nessa tela aqui, então, aqui nós temos, ó, os detalhes do item na fatura comercial. Nesse caso, nós temos RE com anexo 1 e RE com anexo 2. No controle de exportação temporária, estava ficando duplicado, mostrava o mesmo anexo 2 vezes. No caso da DUI, não acontece esse problema, mas nos casos antigos, que ainda trabalha com RE, né, acontecia. Então, nós corrigimos para não exibir de forma duplicada. Então, ele vai exibir, sim, o anexo 1, o 2, o 3, quantos tiverem, mas não vai exibir 2 vezes. Então, aqui está, após o ajuste, a exibição de uma única vez. Assim como eu falei anteriormente, que nós fizemos uma melhoria no sistema para exibir data de vigência na DI, lá na importação, nós também fizemos a mesma coisa na exportação. A exportação também trabalha com o recinto alfandegado, então nós incluímos na LOV da fatura comercial, as colunas de data de vigência e o órgão que ele corresponde. Também incluímos, aqui tem o recinto de embarque e desembarque, né? Mostra nos dois, na fatura comercial. Na DUI, no campo de recinto, também foram incluídas as colunas. E aqui, no local de embarque, também foram incluídas as colunas. Então, todos os campos que se referem a recinto aduaneiro foram incluídas as colunas da LOV para ajudar o usuário no momento da seleção. Todas as telas do sistema exibem log de eventos em alguns momentos das transações. A DUI tinha um log de eventos que não estava claro para o usuário. Então, no momento que o usuário ia fazer a transmissão da DUI, se o sistema não encontrasse alguma das informações obrigatórias para a transmissão, o sistema exibia um log de eventos. Mas não falava, como está aqui, ó, onde inserir a informação. Então, foi incluído aqui, preencher os atributos na aba atributos da NCM. Preencher o enquadramento na aba enquadramento. Então, foram colocados os detalhes dos campos para direcionar, né, guiar o usuário na aba correta da DUI, porque ela é muito grande, ela tem muitas abas, então não era produtivo ficar procurando. Sabendo o local exato, fica mais fácil de identificar. Agora nós vamos para o módulo de drawback. No drawback, nós fizemos uma correção na tela de simulação do plano do Syscomex de importação. Então, essa tela, ela tem alguns dados. Com a troca de NCM, que no começo do ano, né, muitas NCMs foram inativadas e foram criadas outras NCMs, o governo instruiu para desativar uma linha do plano que tivesse uma NCM inativa e incluir uma linha nova. Quando era feito isso na tela, o grupo era apagado, a tela tinha um bug e apagava o grupo. Então, nós fizemos uma correção para que o grupo não fosse apagado e ficasse mantido quando fizesse a quebra e depois trocasse aqui a NCM. Então, se eu inserisse uma segunda linha, mesmo com a mesma NCM ou com outra NCM,
o grupo era pagar e eu não conseguia mais preencher esse grupo na mão. Foi ajustado para ficar correto. Se eu fizesse um clone, através do comando Shift F6 na linha de baixo, eu consigo copiar o conteúdo da linha anterior e fazer as trocas que eu preciso. O flag entrada automática, que era esse flag aqui, ele copiava, e não pode, tem que deixar o usuário marcar e identificar se é automático ou não. Então, também foi ajustado a cópia para que o flag fique correto. Então, aqui está um exemplo ó, de uma cópia com o flag desmarcado. Nós aproveitamos o desenvolvimento e inserimos um facilitador aqui, um duplo clique no campo ato concessório para abrir a tela de ato, para o usuário poder visualizar os dados do ato, caso ele queira. Também tivemos uma outra correção no drawback, que é no planejamento de importação e exportação. Foi feito um ajuste no campo VMLE. O valor VMLE não estava sendo calculado corretamente. Então, foi necessário fazer uma alteração aqui, para que não desse erro de overflow na tela. Tá? Então, aqui tem uma explicação um pouco técnica daquilo que foi alterado, e os dados do cálculo que estavam incorretos, eles foram ajustados. Então, a tela apresentava esse erro aqui de overflow, ó, no VMLE, foi ajustado para fazer o cálculo correto. O RepetroSped, a Vivian acabou falando na importação, né? É a mesma coisa que foi feita na importação, foi adequado no RepetroSped, pelos mesmos motivos. O RepetroSped, nós emitimos a nota fiscal de saída do RepetroSped. Então, as alterações que foram feitas de chave de acesso com número, com código numérico zerado, também foi feito na tela de nota fiscal de saída do RepetroSped, e também foram aumentadas aqui a quantidade de nota fiscal referenciada que o sistema aceita, para 999. Então, as mesmas alterações da NT que se aplicaram à nota fiscal de entrada, também se aplicaram à nota fiscal de saída. Então, nós fizemos aqui também a replicação para o RepetroSped, tá? Isa, lembrando que foi só pode falar. uma equiparação de tela, né? Porque essa NT não se aplica às notas de A nota referência. fiscal de saída. Isso, é só para equiparar a tela mesmo. Para deixar a tela igual, né? Utilitários. Funcionalidade importante e interessante. Nós, ao longo do tempo, a gente vem recebendo chamados das empresas pedindo para trocar o formato dos números nos relatórios. Dependendo do idioma que o ambiente está instalado no servidor, o separador de casa decimal é ponto. Se for inglês é ponto, se for português é vírgula. E naqueles que são em inglês, às vezes a empresa quer que imprima um relatório com separador em vírgula. Para a gente não ter que ficar customizando o relatório para isso, foi criada uma profile. Essa profile aqui, CMX formato número réu PDF, define o caractere separador das casas decimais dos números. Então, precisa configurar essa profile, que está aqui, ó. Ela deve ser configurada pela empresa, indicando o caractere separador. E para que o setup seja válido, é necessário que o arquivo rwserver.conf tenha sido alterado pelo departamento de infra no servidor de aplicação. Então, não basta aplicar esse patch que vai funcionar. A empresa que deseja alterar o formato precisa pedir para a infra fazer essa alteração aqui. Tá? No caso do cloud, é a NSI que faz a alteração, é só abrir um chamado, que o nosso pessoal de infra faz a alteração, e quem não tem cloud, que é on-premise, aí a infra do cliente precisa fazer. Por default, essa profile foi criada com padrão, então continua do jeito que está hoje. Apliquei o patch, continua imprimindo como sempre imprimiu. Mas agora eu quero começar a imprimir com vírgula. Não adianta só trocar aqui, peça para a infra fazer as trocas nos arquivos, e depois troque aqui por vírgula e carregue a profile, que os relatórios passarão a ser impressos com vírgula no separador de casa decimal. Aí nós temos algumas exceções. No geral, todos os PDFs usam a mesma regra, exceto alguns. Então, aqui ó, é um exemplo do separador de casas com vírgula. Se fosse ponto, aqui seria ponto. O pedido de compra,
O relatório dele, ele é diferenciado, ele tem umas regras embutidas dentro do relatório. Então, a gente teve que fazer uma alteração no relatório do pedido de compra para passar a considerar a profile, porque não estava considerando, ele não era um padrão igual aos outros relatórios. A mesma coisa nós tivemos que fazer com a impressão da fatura comercial, que também ela não estava considerando o arquivo que direciona para a profile. Tá? Então, esses dois aí foram as exceções que precisaram ser alterados. Aí nós temos alterações nas integrações. As empresas que trabalham com o Oracle R12, cuja integração é o conector, quando tinha algum caractere especial no processo, por exemplo, aqui ó, no numerário, tinha um caractere especial na referência do numerário. Na hora de fazer o envio desse numerário, estava dando problema na integração, na interface com contas a pagar. Então, precisamos fazer um ajuste aqui, né, escapar o caractere especial, que é uma linguagem técnica, para que não apresentasse mais problemas, tá? Então, aqui foi feito um ajuste, e também na interface com o RI. Sim, evita-se o problema quando tem caractere especial. Essa correção é só para o Oracle, R12 com conector. Integração com SAP. Liberamos uma nova funcionalidade. Na tela de monitor RFC, nós temos um botão aqui, ó, estorno. Esse botão estorno, ele é um botão que ele só aparece para as linhas que podem ser estornadas. E para amigo, nós não permitimos realizar o estorno. Então, nós passamos a permitir. Então, aqui é um exemplo, ó. Essa amigo aqui, ela tem um documento subsequente. Se eu tentar fazer o estorno dela, vai exibir uma mensagem no sistema que há um documento posterior lançado e que não tem como ser feito o estorno pelo e-commerce. Então, aqui, ó, o botão ele está liberado, né? Mas ele não vai deixar estornar, porque a empresa já fez algum tipo de movimentação. Agora, se a empresa não fez nenhuma movimentação, ela marca a linha, clica aqui no estorno e vai ser gerado o documento de reversão da amigo. Eu só preciso observar se já existe algum documento subsequente ou não antes de fazer o estorno pelo e-commerce. Na integração SAP, no momento que é feito o lançamento dos impostos, declaração de importação, a interface estava lenta. Então, nós fizemos uma melhoria aí de performance para efetuar os lançamentos nas contas contábeis da F02 e da Miro de forma mais rápida. Então, aqui foi um ajuste de performance nessas duas rotinas. E aí tivemos alguns ajustes nas telas do e-commerce para atender o e-commerce Deck. O e-commerce Deck, ele é um portal de fornecedores, onde a empresa pode terceirizar o lançamento de numerários, documentos, diários, cronograma e notas fiscais, para o despachante ou para qualquer outro prestador de serviço. E nós precisamos fazer alterações, às vezes, no e-commerce, na aplicação, para atender esse portal. Então, a Débora vai falar aqui um pouquinho para vocês dessas alterações que foram feitas aqui no e-commerce para atender o e-commerce Deck. Débora, liberei o controle remoto para você. Eu acho que eu não estou conseguindo acessar. Eu vou passando, pode ir. Você está passando? Tá ok. Sim. Então, conforme a Isa comentou, nós fizemos algumas melhorias em algumas telas dentro do e-commerce, para atender o e-commerce Deck. Uma das telas foi a hierarquia de aprovação, no qual nós criamos um perfil administrador. Aqui a gente colocou operador, mas é administrador, operador e temos também o supervisor, tá? De perfil. Então, foi necessário criar, porque cada um deles tem uma função. O administrador, ele consegue visualizar no ambiente que ele está alocado todos os processos que o operador e o supervisor faz. O supervisor só consegue visualizar o que o operador faz dentro do CNPJ
que ele tem acesso. E o operador só visualiza os seus próprios processos dentro do CNPJ que ele está habilitado. Também nessa tela, nós fizemos, foi feito uma criação de data de status e data de solicitação. Houve a necessidade de incluir essas duas colunas, e na data de solicitação nós temos um hiperlink para ordenar, de acordo com a necessidade do usuário, né? Os processos mais recentes. Também, nessa própria tela, nós fizemos uma melhoria na parte de filtros, no qual a gente informou todos os filtros que hoje nós utilizamos dentro da tela do e-commerce Tech, nós repassamos para cá, para facilitar a operação, a visualização e a consulta de status por filtro. Tá? É um facilitador que nós informamos. Nós temos também ajustes que foram feitos na aprovação de numerários. Tá? Então, foi feito inclusões de duas colunas, criado por e data de criação. Essa data de criação tem um hiperlink de ordenação também para facilitar a visão, né, do usuário. E na coluna status, nós precisamos aumentar a coluna e alterar e indicar no hint quais foram os status que vão ser apresentados nessas colunas. Nessa coluna. Também foi feita uma alteração na tela, no layout de tela, nos campos do numerário, na aprovação de numerário. Nós temos 4 campos que nós mudamos o local dele, como a nota fiscal, a data de emissão, a data de vencimento e a data do lote, nós colocamos antes da entidade para facilitar a visualização do usuário. Então, foram esses os ajustes que foram feitos nesse patch para atender o e-commerce Tech. Bom, essas são as principais alterações, né? Então, tivemos aí nova funcionalidade, melhoria, correções de bug. Aí, nós vamos abrir para perguntas. Ju, pode abrir para as perguntas, e aí cada um aí pode falar do seu tema. Sim. Aqui o pessoal perguntou bastante sobre a gravação. A gente vai liberar a gravação do webinar, tá? Por e-mail. Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre gravação vai ser liberado, tá? O documento de boletim, todos os informativos de produto têm a opção de baixar também. Eu vou mostrar aqui. Isso. Aproveitar e vou mostrar aqui. Se de repente tiver alguém que não esteja recebendo esses boletins, pode escrever o e-mail de vocês aqui no chat, Ó, e nós esse é um adicionamos exemplo. no loop. Então, esse é o título, né? Comunicar a liberação dos patches. Aí veio um texto falando que foi liberado correção, melhoria. O módulo, o que foi alterado nos módulos. Importação. Nesse boletim tem coisa do INPE, catálogo de produtos, DUI, mas a gente tirou da apresentação porque nós fizemos um webinar recente, na semana passada, exclusivo com foco no Portal Único, tá? Então, por isso que não foi falado nada de Portal Único, mas nesse boletim tem coisas de Portal Único. Então, aqui tem os detalhes, né, do que foi alterado, uma forma resumida. E aqui embaixo tem umas instruções de quem é cloud, que como tem que proceder, quem é on-premise, e tem uma parte em espanhol também, que quando as alterações elas impactam os clientes que atuam fora do Brasil, a gente precisa falar para eles o que mudou no cenário deles. Então, também tem uma parte aqui em espanhol, tanto que tem um boletim também em espanhol. Então, nesse botão baixar boletim, é só clicar aqui, que vai ser baixado o boletim em PDF. Aí você pode salvar na sua máquina ou apenas visualizar. Então, o boletim está aqui.
E na parte em espanhol, também temos o boletim no idioma espanhol, com as alterações pertinentes aos processos fora do Brasil. Então, está aqui o boletim. Então, esse daqui é o comunicado. Pode seguir, Ju. Isso. Então, quem não tiver, vai mandando aqui no chat para gente os e-mails que a gente pede para fazer a inclusão, tá? Recebemos aqui alguns e-mails já, a gente depois já vai adicionar para a partir dos próximos boletins vocês começarem a receber. Isso. Pessoal, alguém com alguma dúvida sobre o que foi exposto, além dessa questão dos e-mails? Acho que o pessoal não tem dúvida. Tem algumas pessoas escrevendo os e-mails aqui, podem escrever. Terminamos um pouquinho antes do horário previsto. E a gravação ela vai ser compartilhada com vocês a partir da próxima semana, tá bom? É isso aí, pessoal. Isso. Podemos encerrar. Alguém quer comentar alguma coisa? Aí, Bruno, acho que vale a gente falar que agora a gente vai começar a fazer de 15 em 15 dias até a gente chegar no último patch, né? Tá. Pessoal, a gente tem como meta, ambas as áreas, tanto a academia como o produto, estar fazendo um webinar para vocês, mais ou menos de 15 em 15 dias, relacionado aos pets. Então, participem, tá? Ou, se vocês quiserem, compartilhem esse convite para as demais pessoas da área, para que a gente consiga a gente consiga transferir o nosso conhecimento e vocês consigam saber também o que a gente está liberando aí de novas funcionalidades, melhorias de processos, é muito importante. E a gente também tem os nossos webinários que nós vamos montar aí com alguns tipos de problemas recorrentes, que são dúvidas gerais que os nossos clientes acabam abrindo muitos chamados, por exemplo, retificação de TI, alguma coisa relacionada à guia de CMS. Então, até mesmo se vocês quiserem sugerir temas, vocês podem estar mandando. Você vai mandar o Forms de hoje? Mandei até, inclusive. Mandou. Lá no Forms, acho que tem uma das últimas perguntas, cita se vocês têm alguma sugestão de algum tema. Alguma funcionalidade, a Bruna, não conheço, ou tem como vocês explorarem um pouco mais. É um mini treinamento que a gente consegue trazer uma visão geral para todos os clientes e justamente para ajudar e facilitar aí no dia a dia de vocês, tá bom? Então, nossa meta é essa, de ambas as áreas, trazer aí o conhecimento dos boletins e também problemas recorrentes, dúvidas recorrentes dos nossos clientes, tá bom? Isso. Acho que podemos encerrar por hoje. Agradeço, pessoal, pela presença de todos. Novamente, a gravação será disponibilizada aí para todo mundo que participou do webinar. E até o próximo. A gente já tem uma data, Ju, para o próximo? A gente já fechou a data ou ainda não? Próximo estava previsto para o dia 13 de julho. Está previsto, né? Ainda não está 100% fechado, porque às vezes a gente faz alguns ajustes internos aqui. Mas, pessoal, a nossa área de marketing manda o convite do webinar para vocês, como vocês devem ter recebidos. E aí vocês agendam lá bloqueiam o Outlook de vocês, a agenda interna, para que vocês consigam participar com a gente. Que é o aqui? Tatiana, liberamos semana passada um patch do assunto. Vivian, tá bom. É uma questão que a Tatiane trouxe sobre as NCMs que não estão sendo carregadas no e-comics por causa da atualização que teve no Syscomex. Sim. Né, que teve a liberação recente, né? Acho que semana passada e a outra. Isso É a também está 41, relacionado com a 42, taxa né? de câmbio, tá? Então, é a 42 e a 43, se eu não me engano. A 41 ainda 42, é da do 43. Limp. Sim. E foi liberado esses dois patches, tá?
Se vocês estiverem com alguma dificuldade, contatem o suporte, mas foram liberados esses pets e a gente tem previsão de fazer o webinar deles também na sequência. É isso aí. Só para eu quero fazer comunicado importante sobre isso. Nós liberamos 2 patches sobre o assunto. Um patch que foi liberado com a função manual corrigida, porque em alguns clientes estava dando um erro de parse. Você tentava fazer a carga manual, colocar o arquivo de forma manual e dava um erro de parse. Nós liberamos um patch sem pré-rec nenhum, é o 42, sem nenhum pré-rec. Qualquer empresa poderia aplicar aquele patch para equalizar tudo. Aí, essa semana passada, foi quinta, sexta-feira, nós liberamos uma nova forma de fazer a carga automática. O Syscomex bloqueou os robôs, então a gente não teve como corrigir o que a gente fazia. A gente teve que fazer uma nova. Então, quem baixou, presta atenção no boletim, no manual, porque tem setups importantes que precisam ser feitos. Sem esses setups, a carga automática não funciona. A gente montou uma estrutura nova. Tá? Então, fiquem atentos. Não é só, a minha infra aplicou o patch, já posso sair usando. Não. Tem setup que precisa ser feito e é por máquina. É na máquina de quem vai fazer a carga. Então, tem que ficar atento ao boletim, ao que está escrito lá. A gente vai fazer um webinar, vai falar sobre ele, mas quem já aplicou, então fique atento ao setup, porque esses dias eu recebi muita mensagem, pessoas falando não está funcionando. Eu perguntei, você fez setup? Ai, não vi que tinha setup. Então, leiam a documentação, que tem setup sim, precisa ser feito. E Nós principalmente tem que podemos limpar o priorizar esse cache. tema, né, Isa? Sim, limpar o cache da máquina quando espalha esse patch é muito importante. Tá bom. A gente vai priorizar aí para vocês, que acho que é um assunto que todo mundo tem dúvida, e a gente já começa falando no próximo webinar já com ele. Acho que pode pôr os dois juntos, Bruno. Sim, são pets que dá para a gente unificar e a gente foca nas E é rápido, principais tá? daí. Acho que meia hora dá para mostrar Tá. ali sem nenhum problema. A Tatiane acabou de escrever que ela não está recebendo os informativos, tá? Então, pessoal, podem escrever os e-mails de vocês, quem não estiver recebendo, nós vamos adicionar, fiquem tranquilos aí que a partir do próximo, vocês vão começar a receber até os comunicados internos, não só boletins, mas os comunicados que o produto disponibiliza aí quando tem alguma alteração, alguma As questão. empresas que têm bloqueio de firewall, verifica se não está bloqueando o e-mail, às vezes tem algum bloqueio aí. Caixa de spam. Caixa de spam, mas pode mandar que o nosso pessoal do RD consegue checar se está com algum problema. Isso aí. Tá. Tem mais, o pessoal está escrevendo os e-mails aqui, por isso que eu não estou encerrando. Depois não consegue mais receber, né? Acho que parou, então, perfeito. Mas Então, também, caso alguém não informe o e-mail, é só entrar no nosso site e se inscrever através dele para começar a receber os informes. Pode pôr, você tem o link fácil aí? Legal. Pode pôr o link aí. Peraí. Já escreve. Que daí a própria pessoa já pode Já se inscreve cadastrar lá, automático. quem quiser, assim. Perfeito. Se você não tiver aí, eu pego aqui, viu? Esse link pessoal de marketing que disponibilizou, facilita, né? Eu acho que é melhor você passar isso, por favor, que eu não estou Daí que eu já vou passar. Então. achando aqui. Só carregar aqui minha tela. É na área do cliente? Eu estou pegando aqui, Bruna. É que eu tive que Tá fechar bom. o navegador para fazer a apresentação, e agora eu abri, mas ele demora um pouquinho para carregar. Tá. Eu já abri aqui, tá só exibindo.
Ó, eu vou pôr aqui no chat. Eu não consigo abrir o chat. Pronto. Vê se apareceu aí para todo mundo. https://nsi.comex.br informativo. Apareceu? Ah, Aí. perfeito. Aí você clica Apareceu, nele e já abri pergunta se aqui. você deseja receber. Quem quiser fazer por aí também pode fazer, ou senão a gente vai cadastrar direto. Ah, perfeito. Legal. Essa eu não sabia. Já dava para a pessoa mesmo se cadastrar. Facilita, viu? Então, facilita, sim, com certeza. Facilita. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela presença de hoje e até o próximo evento com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, Tchau, tchau. pessoal. Tchau. Até mais, pessoal.